Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a essa devocional de A Estaca Maceió Brasil Litoral. Essa devocional está sendo presidida pelo presidente Marcos Pedro da Silva, presidente da Estaca, e dirigida por mim, presidente Moraes, primeiro conselheiro do presidente Silva. Temos como regente hoje a irmã Débora Pereira, da ala Prado, e o irmão Mateus Novaes, da ala Barra de São Miguel, será o nosso pianista. Na verdade, nós temos um pianista agora. Bispo Frásio Tenório. Que sorte, hein, Mateus? Essa devocional também está sendo transmitida para todos os membros da Estaca, aqueles que, por algum motivo, não podiam vir até aqui, a capela, eles estão assistindo pelo YouTube. Os membros lá de São Miguel dos Campos e da Barra de São Miguel, sintam-se como se estivessem presentes. Sejam bem-vindos também. E aos amigos que nos visitam, sejam todos bem-vindos. O hino inicial é o hino A Verdade é Nosso Guia 172, e a oração inicial será feita pelo irmão Valdeci Francisco, da ala Trapiche.
Nosso querido Pai Celestial, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui para aprender mais sobre o Teu Evangelho, essa devocional, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado por nossos líderes, nossos profetas, obrigado por tudo, Senhor, por tudo, Pai. Isso que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pedimos que os bispos presentes aqui possam sentar aqui conosco. Ô, Bispo Ambrosio, chegue. Seja bem-vindo. O Bispo Henrique, então, lá em São Miguel dos Campos, sinta-se também convidado a estar aqui presente. Muito bem. Então, nós ouviremos algumas palavras proferidas pelo presidente Santos e em seguida eu falarei aos irmãos e após as minhas palavras nós cantaremos o hino O Mundo Desperta, número 26, em pé ao sinal da regente. Então, essa semana eu tive algumas experiências que vão contribuir um pouco para o que eu vou falar aqui. Mas ontem estava no templo e escutei a palavra, sempre escuto, mas eu nunca tinha prestado tanta atenção. A palavra é curso invariável. E aí eu pensei, vou refletir um pouco sobre esse curso invariável. E esse curso invariável, para mim, ele tem um significado de retidão, de você seguir um caminho sem se desviar, focado, né? Então, a partir desse momento, eu estendi minha reflexão e essa semana eu estava conversando com os meninos e estava dizendo que nós temos um grande problema que as pessoas elas não conseguem seguir regras. E não é só o fato de não seguir regras, ela simplesmente ela determina uma regra na cabeça dela e ela quer seguir aquilo e quer que aquilo funcione, né? Eu falei isso relativamente às pessoas algumas pessoas têm dificuldade em entender matemática porque elas querem entender as coisas da maneira dela e não seguir as regras. Se você seguir as regras, vai dar tudo certo, né? Então, fazendo uma questão, né? E é uma questão de trigonometria. E a regra de você somar trigonometria é diferente de você somar números, né? E aí, um amigo meu, ele mostrou uma questão que ele é monitor, e aí a pessoa fez uma conta que realmente era muito grande, mas ele errou o início. Ele somou errado, não era para somar daquele jeito. Ele não obedeceu às regras. E por não ter obedecido às regras, ele seguiu um caminho totalmente diferente. E ele passou várias e várias horas tentando entender onde é que tinha errado. Mas foi só o início que ele errou. As contas estavam todas certas. Se você fosse olhar, então ele estava olhando as contas, não, estou fazendo tudo certo. Mas só que o início ele entendeu errado. Ele seguiu um curso que variou conforme determina as regras. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Em 2 Nef, no capítulo 2, versículo 13, ele fala algumas coisas, né, sobre isso assim, e diz assim, né, no 13, se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direi também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E aí eu fiquei pensando, então eu vou me sentir feliz se eu estiver em retidão, se meu curso invariável ele não sair do caminho, ele seguir reto. Então, quando eu digo que se não há lei, não há pecado. Então, eu não posso errar se não existe lei. Então, como é que eu posso ser feliz? Eu preciso estar em retidão. E para eu estar em retidão, eu preciso conhecer as leis. Então, irmãos, a minha felicidade está baseada na sua obediência.
você vai ser feliz, as coisas vão começar a funcionar na sua vida. E mesmo quando você estiver em dificuldade, mesmo assim você vai ter confiança, porque você está seguindo as regras. E essas regras vão te trazer felicidade e vão lhe guiar para o caminho invariável da retidão. Quando nós determinamos as nossas próprias regras ou que as pessoas elas cumpram com as regras que eu mesmo determinei, eu estou sendo eu estou sendo totalmente egoísta. Irmãos, quando nós queremos que as pessoas entendam, façam aquilo que eu quero, a partir desse momento, eu estou deixando de seguir meu curso invariável. Estou dizendo que aquela pessoa ela tem que se submeter a tudo aquilo que eu desejo tudo aquilo que eu desejo para que ela faça. É necessário entendermos que nós estamos aqui, não, nossos atos eles são individuais, mas eles têm reflexos coletivos. Então, se eu, por um acaso, for lá fora e desligar o disjuntor e apagar toda a luz da capela, a decisão foi minha, o erro foi meu, mas existe uma consequência para todas as outras pessoas. Então, quando nós vivemos dentro da igreja, é fundamental que nós entendamos que precisamos conhecer as leis para sermos felizes. É preciso que busque as escrituras, que eu possa me desenvolver espiritualmente, para que eu possa, a partir desse momento, ser feliz e abençoar as outras pessoas. Nós, às vezes, não temos a humildade suficiente de reconhecer que nós necessitamos um dos outros. E, às vezes, chegamos num ponto que achamos que aquilo que eu sei é verdade absoluta e as outras pessoas precisam. Então, quando eu escuto sempre outra pessoa, sempre saio com mais conhecimento. Não importa quem seja. Digo que sempre os melhores testemunhos são daquelas pessoas que vêm aqui e falam as coisas o testemunho que está dentro do coração dela. Não importa quanto tempo tem de igreja, isso não quer dizer nada. Nós precisamos entender que estamos aqui todos os dias para aprender. Eu só aprendo quando eu sou humilde o suficiente para reconhecer quando eu preciso melhorar e quando eu preciso mudar as minhas atitudes. E, principalmente, preciso entender que para que eu possa ser feliz, seguir as regras e continuar em retidão, eu preciso respeitar sempre o meu próximo. Porque em algum dia alguém me respeitou e me permitiu que eu pudesse crescer espiritualmente. E dessas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, certa vez eu estava exatamente nesse salão e eu estava prestando atenção, né, nos testemunhos das pessoas e teve uma situação assim que foi, de certa forma, engraçada. Um irmão veio aqui no púlpito e ele começou a compartilhar o seu testemunho, e o testemunho dele era em relação a ambientes limpos, né, que convidam o espírito a estar. E ele contou assim, na experiência dele, né, na história dele, o testemunho, me lembro como hoje, ele disse assim: olha, às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas que criam cachorros. E cachorro, né, e faz as necessidades dele e às vezes demora um certo tempo para limpar. E aquilo fica o odor do xixi, do cocô, né? Isso não é legal, porque até um ambiente assim não é um ambiente convidativo para o espírito estar, um ambiente sujo, que tem odor de cocô, de xixi, de animal. Um jeito dele de explicar que a gente deveria viver em ambientes limpos, né? Mas ele não mencionou casa de ninguém. Como agora eu não estou mencionando casa de ninguém. Escutem, foi muito engraçado isso. E ele terminou o testemunho dele, né? E eu, assim, fui maravilhado com aquilo, porque realmente é bom, né? Olha,
vocês chegaram aqui, que cheirinho de capim santo, uma delícia, né? Agora imagina chegar aqui e tivesse com outro odor, né? E terminou a reunião de testemunho. Alguns dias depois, uma irmã bate na porta do bispado. E a irmã vem e diz: bispo, quero conversar com o senhor. Eu não gostei do que o irmão disse no domingo passado. Como assim, irmãs? Como assim a senhora não gostou do que o irmão disse no domingo passado? Que irmão? O irmão fulano. Quando ele veio falar dos cachorros, ele estava falando da minha casa, porque eu crio cachorros. Eita, irmãos. Irmã, eu tenho certeza que ele não falou das... Falou, bispo. Falou sim. Falou. Porque ele conhece Ciclano e Beltrano, que são os meus mestres familiares. E eles devem ter dito para ele que eu tenho cachorro em casa. Irmã, não foi, eu tenho certeza. Todo mundo na igreja se conhece. Os seus mestres familiares, eles conhecem um monte de outro homem. Poderia ser qualquer outra pessoa. Irmã, poderia ter sido eu. Mas se fosse o senhor, eles teriam dito para o senhor também. E foi muito difícil de convencer aquela irmã de que aquele testemunho não tinha nada a ver. E realmente ela ficou muito chateada, muito. E deu muito trabalho para ajudar aquela irmã a entender que aquele irmão falou aquilo e não tinha nada a ver com a casa dela, mas que fez ela refletir um pouco também a respeito de fazer a limpeza do cocô, do xixi dos cachorros. Bom, o tempo passou. Então, como bispo, eu acredito que aqui alguns já foram bispos, né? Nós temos alguns aqui em exercício. Tem aqueles dias que a gente está tão atarefado, com tanto fardo, que às vezes um membro passa pela gente e a gente não vê. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E eu estava no centro. Agora vocês imaginem no centro, cheio de gente. Eu estava no centro e essa mesma pessoa, essa mesma irmã, ela passou por mim. Eu não vi. Como eu fiquei sabendo disso? Porque ela foi lá no bispado e disse: bispo, quero conversar com o senhor. Ela entrou e disse: eu quero saber o que foi que eu fiz para o senhor não falar mais comigo. Eu disse: irmã, como assim? Eu não estou falando mais com a senhora. Sim, porque ontem o senhor passou por mim lá no centro, em frente à loja tal, e eu ainda falei com o senhor e o senhor não respondeu. Eu disse: irmã, juro que eu não vi. Se eu tivesse visto, eu teria falado. Mas o senhor ouviu. Irmã, eu não ouvi. O centro é um barulho tremendo, cheio de gente. Irmã, eu deveria estar com a cabeça, com uma preocupação tão grande, irmã, que não vi. E mais uma vez, aquele trabalho todo com aquela irmã para cuidar dela, para ela entender que não tinha nada a ver o que ela estava pensando. Às vezes, irmãos, haverá situações de pessoas que ficarão chateadas conosco ou com alguém que nós conhecemos, quando não aconteceu nada. Às vezes haverá pessoas que elas imaginarão coisas e que alimentarão isso dentro dela e que isso irá persistir se não for cuidado, se não for tratado. O Senhor Jesus Cristo, em 3º Nef, no capítulo 13, ele dando aquele sermão para todos os nefitas na frente do templo, ele disse assim: olha, se vocês não perdoarem as pessoas que ofendem a você, como o nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai Celestial, vai perdoar as suas ofensas? Muitas vezes nós cobramos das pessoas que elas nos perdoem, mas às vezes as pessoas fazem, ou algumas vezes até nem fazem, e nós imaginamos coisas que ficam difíceis de perdoar. Nós estamos vivendo uma época no mundo em que as profecias contidas em Timóteo estão sendo cumpridas linha sobre linha.
Quando lá em Timóteo é dito que chegaria o tempo em que o coração de muitos se esfriariam, esse é o momento em que irmãos ficariam contra irmãos, filhos contra pais, pais contra filhos, amigos contra amigos, marido contra mulher, mulher contra marido. Esse é o tempo. Mas nós não precisamos fazer parte dessas profecias. É necessário que elas se cumpram, mas que nós não sejamos parte dessas profecias. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo em que estamos às vésperas da segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. De tudo está acontecendo, mas o reino de Deus permanecerá. A promessa que foi feita, ela está sendo e será cumprida em sua totalidade. Cristo voltará, sua igreja permanecerá na terra, não será tirada. Quando o Elder Nelson disse que nós precisaríamos tomar nossas vitaminas para tempos futuros, esse é o tempo. Precisamos ficar firmes e ficar fortes e unidos. Quanto mais fortes, quanto mais unidos nós ficarmos, mais fortes nos tornaremos. Como os santos dos últimos dias, precisamos viver a união. Somos unos. E se não somos unos, não somos o povo do Senhor. Testifico a vocês de que o amor de Cristo recai sobre nós todos os dias e a sua graça. Se não fosse pela graça de Cristo, não estaríamos aqui, porque certamente Satanás já teria nos destruído. Que possamos ter esse amor, essa bondade fraternal uns pelos outros, ajudando, fortalecendo, guiando, levantando, que possamos ser pessoas boas a todos em nossa volta. Testifico sobre a bondade de Deus e a bondade de Cristo. E o amor que os líderes têm por cada um de nós. A igreja está para salvar e não para condenar. Nós fazemos parte do evangelho de salvação e não de condenação. Quem condena é o maligno. Ele é que deseja tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele mesmo. Cristo não. O propósito de Cristo é que sejamos perfeitos como nosso Pai que está no céu é. Então, que a cada dia possamos reconhecer nossas fraquezas, nossos defeitos, limpar primeiro o nosso vaso interior, conforme o hino que cantamos, a estrofe diz: em meu olho há um argueiro, é no meu olho. Não é para mim ficar olhando o argueiro que há no olho do meu irmão. Primeiro eu devo tirar a minha trave, para depois ajudar o meu irmão e conduzi-lo no caminho estreito e apertado. Compartilho com vocês essas palavras no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
estamos chegando ao término da nossa devocional. Nós ouviremos agora o presidente Silva, presidente da Estaca. Após o presidente Silva, nós cantaremos o hino 143, Pai, inspira-me, eu peço. E a oração de encerramento será feita pela irmã Cirlei Dionísio, da Ala Prado. Desde já, a presidência da Estaca deseja a todos uma boa semana e que as mensagens aqui que foram ditas e ainda serão, elas possam fazer efeito em nosso coração e em nossa atitude. E que o Pai Celestial abençoe a cada um de vocês. Queridos irmãos, boa tarde a todos vocês. Obrigado por estarem aqui a essa hora. Começou às 5, geralmente não é uma hora convencional de ter um devocional, mas temos um outro evento hoje à noite, às 19 horas, no Farol. E para os jovens que vão para uma atividade, agora em fevereiro, e não podemos fazer ao mesmo tempo. E terá uns 70 presidindo lá. Obrigado, bispos, por vocês estarem aqui, e o Bispo Santos, que está com o seu povo em São Miguel dos Campos. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelos bispos. O quanto que eles se dedicam, o quanto que eles fazem nos bastidores, vamos dizer assim. É um chamado santo. O processo chamado de um bispo é algo muito inspirador. E como somos felizes, ou devemos ser felizes por ter esses homens chamados por Deus para nos guiar. Eles têm as chaves da expiação nas mãos. É impressionante isso. Que poder eles conseguem ter. Nós somos muito dependentes deles para progredir. Sabe por que nos templos sagrados nós oramos pelo profeta? Em todos os templos no mundo inteiro, oramos pelo profeta. Existe uma ordenança específica lá, em que o nome do profeta é lembrado. Eu fiquei um tempo pensando por que aquilo acontecia. Porque é um padrão do Senhor. É uma ordenança específica. Depois de muito ponderar, percebi pelo Espírito que nós oramos pelo profeta porque ele é o porta-voz de Deus na terra. E nós dependemos totalmente dele para conhecer a vontade de Deus diretamente. Então, se nós somos dependentes de um profeta, e o fato de nós orarmos por ele, é porque dependemos dele para se salvar. Deus nunca fará nada para o mundo, para os seus filhos, sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E se nós não tivéssemos profetas? Como enfrentaríamos a pandemia que enfrentamos? Revelação direta de Deus por um profeta nos salvou da perda espiritual. Então, irmãos, oramos pelo profeta porque somos dependentes dele. E o profeta das alas é o bispo, o qual somos dependentes dele. Quer ver uma coisa? Todos os chamados de uma ala é aprovado pelo bispo. Todo mundo.
membro que é chamado é aprovado por ele. Todo membro que vai para o templo pela primeira vez passa por ele. Todo membro que, por uma transgressão, por um pecado, se afasta de Deus, ele consegue se achegar ao Salvador e acessar o poder da expiação por causa dele, por causa do bispo. E muitas vezes não agradecemos por tê-los em nossa vida. Por que não, assim como oramos por um profeta que somos dependentes dele, não orar pelos bispos internos? Graças a Deus que nós temos. Obrigado, bispos, pelo amor que vocês têm e pela dedicação que vocês servem. Eu me lembro, uma época em que eu não podia ter um chamado formal na ala e nem na estaca, por uma designação específica, mas todas as vezes que eu chegava na ala, eu corria e a primeira mão que eu queria apertar era do meu bispo e dizer para ele: bispo, estou aqui hoje. O que o senhor quer que eu faça? Diga. E eu farei o possível para fazer. Muito bem, irmãos. Esta é uma igreja de revelação. Que privilégio. Que bênção. Esse devocional hoje ele tem um tempo específico. Obrigado, presidente Santos e presidente Moraes, pelas mensagens. No dia 30 de dezembro do ano passado, por volta das 11h21 da manhã, eu estava no escritório cumprindo uma tarefa de trabalho e, de repente, uma escritura, ela me veio muito forte à minha mente, que me fez parar tudo que eu estava fazendo, absolutamente tudo. Eu não estava pensando em nada do Evangelho, absolutamente nada. Eu estava fazendo a tarefa do trabalho. A escritura, então, à mente veio, e essa é a escritura de Colossenses, no capítulo 3. Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E em seguida, o versículo seguinte: e sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então esse versículo ficou em minha mente, então eu parei o que eu estava fazendo e comecei então a tentar entender por que ele veio à minha mente e comecei a ponderar. Uma hora eu parei, orei para entender, e aí não parou o fluxo das coisas na minha mente. Algumas eu anotei para não perder a essência. Mas antes que eu relate a escrita, irmãos, a obra de Deus não para, ela segue, ela continua em crescimento. Somos nós que resolvemos parar, não a obra de Deus. Para vocês terem conhecimento, no domingo que vem, nós estamos com um grupo de membros no Pilar. Vamos trabalhar para que ele seja um ramo e futuramente ala. A ala que irá absorver esse grupo de membros e dar assistência é a ala do Trapiche, sob a liderança e presidência do Bispo Tenório, que a sua geografia agora vai ter que se dividir entre estar na capela do Trapiche e estar no ponto de reunião dos membros de Pilar. Então, no próximo domingo, eu, meus conselheiros, o bispo, estaremos lá com esses membros. Os planos para a criação da unidade de Marechal Deodoro seguem a todo vapor, conforme Deus estabeleceu.
coisas têm acontecido como ele planejou lá atrás. É impressionante de ver isso. A estaca litoral, pela primeira vez em 8 anos, tornou-se uma estaca qualificada em relação a homens dizimistas integrais. Longos 8 anos. Na verdade, foi mais, porque veio da presidência anterior. Existe muita coisa boa acontecendo. E o inimigo sabe o que fazer para atrapalhar a obra de Deus. Então eu vou ler aqui, irmãos. Não tem o teletrompe aqui, então aqui é o teletrompe, né? De forma clara e evidente, os desafios que cada membro enfrenta ou enfrentou, ou que pode enfrentar e enfrentará em sua vida, poderá, em algum momento, afastá-lo da barra de ferro. Muitos se afastam porque foram decepcionados com alguém da igreja, foi julgado ou até mesmo desprezado. Isso traz dor, angústia e sofrimento. Mas temos que lembrar que a igreja é um hospital para todos nós. Estamos nela para aprender a doutrina de Cristo, a qual muda o coração e comportamento. No caminho da cura, vamos passar por muitos desafios e o maior de todos é vencer o orgulho e o apontar do dedo. Cristo sabe o que sentimos. Ele quer nos curar. Por isso deu a sua vida e expiou por nossos pecados para saber como nos socorrer. Para que assim como foi levantado na cruz, tenha o poder de nos levantar das nossas agonias, pecados e dores. Ele ensinou que o julgamento era para ser dele, porque é perfeito. E nós, por sermos imperfeitos, julgamos na imperfeição. Porque podemos falhar, machucar, ferir ou afastar. Repetidas vezes agimos assim. Só vou fazer algo para alguém quando ela ou ele merecer. Porém, esquecemos que o sol nasce todos os dias para todos, seja ele bom ou mau. Isso aprendemos em Mateus. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Nefe foi espancado, mas não se encheu de ódio ou desprezo. Dessa forma, o Senhor entregou Labão em suas mãos. Consequentemente, obteve as placas que nós conhecemos hoje no livro de Mó, alguns trechos. Depois que ele pegou as placas e depois voltou para Jerusalém para buscar a família de Ismael, em um dado momento da jornada foi amarrado e colocado no deserto para ser devorado pelas feras. Ele não se irritou, não revidou, mas perdoou os seus irmãos prontamente. Depois, quando o Senhor o ordenou que construísse um navio, ele, após ter feito, estudamos isso no Vem Segue dessa semana, no capítulo 17 de 1 Nefe,
Então o Senhor ordena que ele constrói navio, e eles tinham uma bússola para guiá-los na jornada. E o vento soprava em direção à terra prometida. O poder de Deus os impulsionava para o lugar escolhido para eles. Porém, o orgulho dos seus irmãos fez com que Nefe fosse amarrado no mastro, nos seus pulsos e tornozelos. E amarraram tão forte que ele passou um bom tempo amarrado. O barco então começou a retroceder, ao invés de seguir em direção ao que o Senhor esperava para eles. Esse retrocesso foi tão violento que ondas começaram a quebrar sobre o barco, de tal maneira que eles temeram a morte. Perceberam então o grande mal que havia feito com o seu irmão e prontamente foram soltá-lo. Assim que Nefe foi solto. Ele poderia ter feito qualquer coisa contra os seus irmãos. Ele tinha o poder até mesmo de sacudir os irmãos dele. Mas ele caiu de joelhos, pediu perdão por ele, pelos irmãos e por todos que estavam na embarcação. Desta forma, a tempestade parou e o vento, o poder de Deus, começou a conduzir o barco novamente para o seu rumo correto. Não estamos vocês e eu numa jornada em direção à terra prometida a nós, que é nossa exaltação? Assim como o orgulho, o julgamento, fez com que aquele barco retrocedesse e quase perdeu a vida. É isso que acontece conosco quando deixamos o orgulho tomar conta. Quando nós julgamos erroneamente o nosso próximo. Quando nós murmuramos o tempo inteiro. Mesmo a obra de Deus acontecendo diante de nossos olhos. Para aqueles que já passaram pelo templo, vocês lembram, nós lembramos de uma ordenança específica, que lá deve haver os melhores sentimentos. Se não houver, é pedido que se retire, para que o Espírito Santo não se restrinja. Detalhe, naquela ocasião, naquele momento, naquela ordenança, tem nomes de pessoas aflitas que precisam de consolo, cura e resgate. Então, naquele ali deve existir os melhores sentimentos, porque se não houver, o Espírito Santo não recairá e o poder de Deus não agirá sobre aquelas pessoas aflitas. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se manter vocês e eu com espírito de discórdia e desavenças uns com os outros, e o apontar do dedo e o julgamento uns para com os outros, e ressentimentos, o Espírito Santo vai se restringir, será impedido de habitar em nós. Da mesma maneira como aquelas pessoas não serão abençoadas, também nós não seremos curados das nossas agonias, pecados e dores. Não percebemos nós que o inimigo sabe disso e tem feito com que isso aconteça na nossa geografia da estaca litoral? Ou nos esquecemos que logo aqui na esquina teremos um templo de Deus? Enquanto ele se aproxima de nós, o inimigo, o pai de toda mentira e discórdia, tenta nos afastar do templo, mesmo ele estando a um olhar de distância.
Irmãos, sabe quando os membros se afastam da igreja porque foi tratado com maldade, rispidez, ou até mesmo nós fomos impactados com isso? Espero que tenham membros menos ativos assistindo ou aqui presente. Eu quero que vocês lembrem de um detalhe. Nem vocês, nem eu, fizemos um convênio um com o outro. Fizemos um convênio com o Salvador Jesus Cristo. Por isso, que não possamos estar alicerçando a nossa fé em alguém do nosso lado. Porque se fizermos isso, estamos edificando a nossa casa sobre a areia. E quando vierem os ventos e as tempestades, a casa cairá. Por isso que o Salvador Jesus Cristo, quando esteve nas Américas, ele ensinou no capítulo 14 de Terceiro Néfi, de que os homens deveriam edificar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quando nós edificamos a nossa vida em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer, não cairemos. Ficaremos firmes. Então, quando talvez alguém não pegar na nossa mão, não nos dar um bom dia, ou talvez falar algo que possa nos ofender, nós não iremos nos afastar da igreja. Pelo contrário, aí sim é que ficaremos firmes. Irmãos, não é à toa que no livro, nas Escrituras, aprendemos sobre a caridade. Ela é sofredora, é benigna, não se ensoberbece, não se irrita facilmente, não busca seus próprios interesses. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porém, não é fácil, não é à toa que Cristo disse: rogai com toda a energia de vossa alma para que sejais cheios deste amor. Irmãos, chegou a hora de nós entendermos os planos do inimigo como nunca entendemos, para não cair nas ciladas dele. Existem aqueles que deliberadamente escolhem o caminho da reclamação, do apontar no dedo, como se colocasse sobre a responsabilidade de outra pessoa a sua própria escolha. Quando Deus estava na cadeia, argumentando com o Senhor até quando queria deixar que aquelas agonias acontecessem. Então o Senhor disse para ele: paz seja com a tua alma. Isso não durará mais que um momento. E aí aprendemos, mesmo que as mandíbulas do inferno escancarem a boca contra ti, lembra-se, meu filho, tudo isso servirá para o teu bem. Irmãos, a mensagem hoje é simples. Suportemos bem uns aos outros. Porque no final das contas, dependemos uns dos outros para ser salvos. Então não se esqueçam disso. Que a obra de Deus está em crescimento. Deus tem grandes planos para a estaca litoral.
Nós já vimos isso acontecer. Nós perdemos um prédio e perdemos 2 alas por conta da pandemia e da Braskem. A estaca por pouco não virou distrito, porque precisava pelo menos de 5 alas para ser estaca. Mas só tinha agora 4 alas e um ramo. A mão do Senhor sempre esteve conosco. Ele preparou o caminho. Uma ala surgiu em plena pandemia. Naquele clima que tudo se perdia, não se perdeu. Até mesmo os que morreram vivem. Agora, já faz tempo que a gente vem falando que Deus quer abençoar essa estaca e tem planos de crescimento. Mas isso não depende só de quem lidera, irmãos. Porque as alas não é feita apenas pelos bispos, as alas são feitas por todos nós. E a força de uma ala recai sobre nós. A responsabilidade para o crescimento da estaca é minha, é de vocês, individualmente falando. Quando um membro se dispõe a ser fiel, ele abençoa a vida dele, da sua família, da sua ala, da sua estaca, do mundo inteiro. Entende isso? Não é transferência de responsabilidade, é assumir a responsabilidade. Chegou a hora, irmãos, de fazermos muito mais do que nós fazemos. Tem um trecho de quando os irmãos de Néfere murmuravam quando ele ia construir um navio, dizer que ele era um louco, que ele não ia conseguir. E eles viram o barco pronto, construído. Foi um testemunho para eles e para nós de que a obra de Deus não para. Aquele que reclama e murmura e implode por dentro e não cumpre, não se esforça para ser um membro fiel e ajudar na causa de Deus, ele implode por dentro e sabe o que é que vai acontecer? Ele vai ver os milagres acontecendo ao seu redor e ele definhando e morrendo cada vez mais. Aqueles que eles julgam, que se julga errado, essa pessoa progredindo e crescendo. E a pessoa que murmura e reclama e julga, murmurando, definhando e morrendo. Estamos em uma igreja de profecia que ela nunca mais cairá. Seguirá avante a visão de Daniel sobre isso. Os que estão afastados voltem para casa. Imediatamente. Para o Cristo. Os que estão talvez pensando em se afastar, se arrependam. Segure com mais força a barra de ferro. Vai passar. Para todos nós que pertencemos ao rebanho de Deus, a expiação de Cristo é poderosa e vai nos ajudar. Eu sei, irmãos, em minhas fraquezas eu sei. E não posso negar que Deus revela a sua vontade, que Ele tem planos para essa estaca, mas precisa de nós. Porque será para nós. Ele já é Deus poderoso, Ele quer nos salvar.
Está na hora de arregaçarmos as mangas e servir o melhor que pudermos em nossos deveres e responsabilidades. Não estamos mais na época de mandar uma mensagem para alguém e dizer: vamos para a igreja domingo. É mandar uma mensagem e dizer: eu estou indo na sua casa e vou vir junto com você. Sabe quantos são resgatados assim? Sabe quantos são resgatados só por você mandar uma mensagem querendo transferir a responsabilidade que é sua para o Senhor? Eu tenho aprendido ao longo desse humilde tempo de serviço que os chamados que recebemos não é para salvar a nossa própria alma. Salvar a si mesmo. Então, irmãos, quando pensarmos em alguém que precisamos ajudar, façamos, porque estaremos salvando a nós mesmos do orgulho, do apontar do dedo e do julgamento. Os dois corações se entrelaçarão em experiências espirituais maravilhosas, de tal maneira que ambos ficarão bem. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. Não do homem. Porque essa mensagem é para mim também. Sabe o que é interessante? Muitas vezes, quando mensagens são proferidas em um púlpito, é para às vezes salvar até aquele que está falando. Como Deus é amoroso e bondoso. Agora, pela autoridade do sacerdócio de Deus, abençoo cada um de vocês, para que tenham forças para vencer a si mesmo, para que se apegue a Cristo como a sua rocha, sua força, não o braço da carne. Que cada um tenha força espiritual para tomar as decisões certas. E que sempre tenham força de se levantar quando cair. Que se apeguem à expiação. Agarrem com todas as forças. E a cura, o perdão, o alívio virá. Que sejam abençoados nos seus negócios, para que tenham renda, para viver ali dos dízimos e ofertas, e abençoar a si mesmo, a sua família, o seu bairro, a sua ala, estaca e o mundo. Que tenham uma força extra para resistir às tentações do inimigo e os dardos inflamados dele. E que durante esse ano, vocês e eu possamos ver com os próprios olhos aquilo que antes contemplamos com os olhos da fé e juntos nos regozijemos. Que nosso Deus cuide da gente e que cuidemos uns dos outros em amor. Se falhar, peça perdão. Se alguém te pedir perdão, perdoe. Porque aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo nesta vida, segundo o Salvador, não receberá perdão de seus pecados nem aqui,
nem no mundo vindouro. Cristo vive. Ele vive. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amado e glorioso Deus, somos gratos, Pai, por estar aqui na tua casa, por essa devocional maravilhosa, que podemos pôr em prática todos que ouvimos aqui, que sabemos que é uma mensagem do Senhor para nós, e que o seu Divino Espírito esteja sempre com a gente, é um retorno às suas casas. Pai, são essas bênçãos que nós te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.